Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Primeira pessoa que eu quero perguntar é para o irmão Leandrinho. Você vai ter que pedir para a esposa para estar lá ou não? Você vai ter que pedir para a esposa para estar lá? Você só tem que comunicar ela. Não, tem que comunicar. Tá. Irmão Jorge, você tem que pedir para a irmã para estar lá ou você tem que só comunicar? Você já pediu. Entendi. Tem algum homem, macho, varão vigoroso, já entendeu o que é ser homem? Eu fiquei pensando nisso, pastor. Porque tem uns macho aqui, que vai falar assim, eu tenho que ver com a minha mulher para estar lá. Mas não é ver com a mulher, irmão. Toma juízo. Essas coisas, né, pastor? Tipo, a gente conversa de Bíblia o tempo todo, vocês não têm noção. Eu cheguei aqui na sexta-feira, o pastor Celino já me deu um abraço, ele já chorou. O pastor Celino aqui grudado no meu pescoço, ele falou assim, saudade, gostoso sentir o seu cheiro, meu filho. Hoje eu sei que você me entende, você é pai. Amém, gente? Quantos entendem essa comunhão de família? Glória a Deus. Aí minha mamãe também, a gente se abraçou e foi uma bênção, e a gente tem confraternizado até agora. E estamos juntos. E é engraçado isso que o irmão Basileu falou, assim, vocês poderem entender. E eu estava conversando agora à tarde com a minha mãe sobre isso. A minha mãe falou assim, filho, sabe aquela situação que você contou pra gente assim, eu sei. Eu falei assim, eu não entendi muita coisa, não sei se a minha cabeça funciona diferente, tal. Eu estava explicando para ela como é bom a gente ser transparente, como é bom a gente ser frágil e pedir oração naquelas áreas que nós precisamos de mudança, de força, de capacitação, porque muitas das vezes o homem, ele é muito sozinho. O homem não fica contando tudo para a esposa em relação às suas dificuldades do dia e tal. Ele não é mulher para ficar falando um monte de coisa. Ele não é mulher para ficar blá, 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 entendeu? Nossa, amor, você tá tão quieto. Não, deixa nós quietos, gente. Deixa nós quietos. Homem, conversa com homem. Homem desabafa com homem, muitas das vezes. Amém? Porque senão nós não é homem, olha. Nós vai virar um banana. E homem banana, a mulher nem tem admiração por ele. Vou ficar contando probleminha que eu sinto, sentimento. Não, quem tem que contar sentimento é mulher. Homem não tem que contar sentimento. Homem pede apoio para homem. As coisas que ele fala para mulher é para oração, para incentivo, para o propósito. Amém, gente? Homem que chega, eu tô triste, eu tô meio assim, se lascar. Não pode falar assim, né? Só o pastor Celino que pode falar assim. Bom, o que eu quero dizer é, mostra para mim na tela, na Bíblia, livro de Tiago. E ali, eu explicando para a pastora Celina, né, mostrando para ela alguns pontos bíblicos, e como é bom a gente ter apoio e sermos transparentes e nós podermos receber força da graça de Deus com quem já foi abençoado. Amém, gente? Então tem homens, um exemplo aqui, homens que estão sendo abençoados, que quando eles abrirem a boca para falar de alguma coisa, outros também serão abençoados. A gente falava um pouquinho, eu disse assim, a gente fala de Bíblia o tempo todo. A gente falava assim de Abraão. Lembra, pastor Celino? A Bíblia fala que Abraão era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, em determinado momento da história da vida dele, que a Bíblia fala que ele tinha incontáveis gados, cavalos, camelos, jumentos, animais de carga, de transporte, o plantio, os seus funcionários, os seus servos, 318 homens a seu serviço. E a Bíblia fala que sobre a igreja estão as mesmas bênçãos de Abraão. E Abraão era tão poderoso como homem, tão poderoso em obras, que a Bíblia fala que reis eram confederados de Abraão. Vai no dicionário depois, estuda a palavra confederações. Confederação Brasileira, diplomacia, confederações de outros países.
aqui no Brasil, por exemplo, em relação a futebol, como é que chama o que organiza o futebol aqui no Brasil? A CBF. Só que quando vai se formar um campeonato aqui sul-americano, se unem com as confederações A, B, C, assim, para se formar. É assim ou não é, gente? Um campeonato da Libertadores, um campeonato que envolve mais a seleção brasileira, quando envolve o campeonato mundial, já é confederado direto na FIFA, ou seja, todas as confederações se unem a uma organização mais acima. Abraão era confederado em negócios, em proteção, em diplomacia e tal. Essas coisas se aprende lendo Bíblia e conversando, porque lembra que eu falei aqui esses dias atrás, não dá tempo de pregar tudo num culto só. Então, quando olha para o homem Abraão, Deus diz assim: por acaso eu hei de esconder de Abraão algumas coisas? Haja vista que Abraão há de ordenar a sua própria casa e também aos seus filhos e aos filhos de seus filhos depois dele. Não, eu me abrirei com Abraão para mostrar a Abraão os meus planos e os meus propósitos. Deus era amigo de Abraão, Abraão era amigo de Deus, por isso que ele era poderoso. Tem homens poderosos aqui em nome do Senhor Jesus. Agora, também há na história que Abraão, ainda aprendendo a caminhar, Abraão nem sabia que ele era profeta. Abraão ainda não era poderoso em obras, Abraão ainda não era poderoso em ser confederado. Abraão era um homem comum que já estava andando com Deus, mas aprendendo. Quem está entendendo o que eu estou falando agora? Eu estou pegando Abraão lá no começo. Abraão lá no começo, ele infelizmente, no reinado lá de Abimeleque, ele fala que Sara não é esposa dele, mas irmã. Ele não mentiu completamente, porque era uma meia-irmã dele daquela época, mas ele era casado agora, então já deixou de ser meia-irmã para ser esposa. Aumentou o nível de comunhão aí. Porém, ele fala: você é muito linda, você é muito gata, você é muito formosa. Fala que você é minha irmã, porque esse povo aqui, eu não conheço esse povo, é capaz deles me matarem para ficar com você, porque o seu irmão é terrível. Então eles combinam isso e tal. Só que quando Abimeleque realmente pega Sara e coloca ela no palácio, dá-se a entender pela palavra de Deus que Sara fica por alguns meses ali. E aí surge uma praga, uma maldição, ao ponto de nenhuma mulher daquele país, nenhuma mulher daquela nação engravidar. Aí a Bíblia diz que Deus dá um sonho para o rei Abimeleque. Deus deu um sonho para quem? Para o rei Abimeleque. E Deus fala assim: devolva a esposa do meu servo, porque senão eu te mato. Aí ele fala para Deus: mas Senhor, é a irmã dele. E Deus fala: não, é esposa. Bom, por que ele fez isso? Fraqueza dele, devolva a mulher dele, porque senão eu te mato, arruíno com toda a tua nação por conta desse pecado. E aí, Senhor, o que eu vou fazer? Aí depois que você restituir a esposa dele, você vai pedir para ele orar por você, porque ele é profeta. Abraão sabia que ele mesmo era profeta? Ele só ficou sabendo que ele era profeta, que ele tinha que interceder pelo rei Abimeleque para a maldição parar, porque o próprio Abimeleque, sendo um rei, falou dessa revelação que Deus deu para ele. E então Abraão concordou com a palavra, dizendo: é verdade, desde quando Deus me chamou para ser alguém, Deus me chamou para ser alguma coisa. Me perdoa pelo meu pecado, me perdoa por ter mentido que Sara era minha esposa. Sim, ela é minha esposa. Agora vamos cumprir com o que Deus falou. Eu sou profeta e eu vou orar por você. A Bíblia fala que então, a partir desse momento, a própria Sara começa a entender quem Abraão era. Abraão era mais do que o homem e marido dela. Abraão era um profeta sobre ela. E ela, a partir desse momento, começa a chamar Abraão do quê? Do quê, pastor Celino? Sara começa a chamar o próprio marido de meu Senhor. Está escrito isso na palavra, sim ou não? Livro de 1 Pedro, amém, queridos? Que as mulheres não se importem em ficar tão belas ou tão bonitas por conta de vestimenta, frisado de cabelos, presilhas, pulseiras. Não, mas que a beleza da mulher seja em espírito tratável, moderado,
uma mulher bacana, que soma, uma mulher que honra, uma mulher que é guerreira junto, que planeja junto, uma verdadeira disjuntora, uma administradora do lar, juntamente com o seu marido, que os dois se empenhem juntos, que vocês sejam que nem Sara, ao ponto de submissão e crescimento juntos, ao chamar o próprio marido de meu Senhor. Pastor Rafael, por que você está falando tudo isso? Porque ainda no nosso meio existem muitas mulheres com picuinha dizendo assim: ai, mas você vai passar a terça-feira do feriado inteiro fora, ainda comendo costela, comendo uma porcada, fazendo churrasco, e eu aqui? Eu acho que você tinha que chamar ele de meu senhor. Amém, meu senhor, pode ir. Que bênção, glória a Deus. Quem entendeu essa palavra? Amém, gente? E os cabecinha oca ainda dos homens tem que aprender com Abraão. Tem que aprender com Deus, com o que Deus fez na vida de Abraão. Vocês têm que colocar suas mulheres nos lugares delas. Que jeito, pastor? Não sei não. Vamos participar de estudo bíblico para aprender, né, irmão? Que cada pessoa é de um jeito. Amém? Que lugar? Lugar de honra, lugar de amor, lugar de compreensão, lugar de cuidado, de proteção, bondagem. Homem que é homem cuida, sim ou não? Homem que é homem é mantenedor, protetor, cuidador, amoroso. Ele dá a vida pela família, dá a vida pela esposa. Esse é o homem da Bíblia. Esse é o homem da palavra. Se você é preguiçoso, se você não trabalha, se você quer ficar vivendo debaixo do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, ou a esposa fazendo, sabe, milhares de coisas, você é homem não. Você não é homem não, você é qualquer coisa menos homem. A gente está falando com homem, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Oi. Olha isso, meu Deus. É interessante o que o pastor está falando, porque talvez, tipo assim, todas as reclamações, mulher. Ah, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é... Você sabia que todos nós, homens e mulheres, estamos num processo de aperfeiçoamento diante de Deus? E ele realmente pode voltar para casa como um novo homem. Porque todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, gente. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Glória a Deus. Quem das mulheres gostaria de ter um homem melhor? Então você tem que dizimar esse dia. Você tem que dizimar o teu marido para nós. Dízimo não é perda? Dízimo não é pagamento? Sim ou não? Dízimo é cortar, é dizimar, é fazer sangrar também. É como se fosse um sacrifício. Então você gostaria tanto dele pertencer, mas a gente já combinou uma sorveteria, a gente já combinou não sei lá o que. Não, calma, você tem a carta aqui ainda. Você tem o ano inteiro ainda, nós estamos em fevereiro. Amém? Eita glória. Já fortaleci o projeto, hein? Ô glória. Amém, gente? Eu pedi para a gente só ler essa passagem. O que eu pedi? Tiago, né? Tiago, eu acho que é o... Vamos lá. É que o vento soprou aqui. Glória a Deus. Eu queria, debaixo, né, da obediência, claro. Irmãos, tem um ventilador. Eu vou chamar esse ventilador de irritante. Ele não é irritante, esse ventilador que tá ruim? Aí, tá ruim, não tá? Ele deve ter dado algum probleminha, escapado alguma coisa ali. Depois, deixa eu ver, pastor Nil, que é líder dos obreiros, né? Dá uma olhada nesse negócio. Esse ventilador, ele... Não, deixa quieto. Vamos lá. Amém, gente? Livro de Tiago, capítulo 4. É bem legal essas coisas aqui para homens, né? Capítulo 4, versículo 11. Versículo 10 fica melhor. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Agora capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9.
também diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Amém? Versículo 16, para finalizar. Versículo 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que isso significa, queridos? Significa que quando nós nos reunimos num tipo de comunhão assim, a gente quebra barreiras. Sabe quando você tem informação de alguém? Tipo assim, você não tem comunhão com aquela pessoa, você só vê essa pessoa na igreja e tal. E aí, de repente, vem uma informação que aquela pessoa ela age de tal forma. Aí você fica sabendo, talvez pode ser verdade, pode não ser verdade. E de repente, você pode se queixar contra essa pessoa. Olha para o texto. Não vos queixeis uns contra os outros, nem faleis mal uns dos outros, para que você mesmo não seja condenado. Estão comigo? Então, se você sabe de alguma situação, alguma coisa e tal, a primeira pergunta é: você tem comunhão com aquela pessoa? Você sabe o que se passou? Você sabe o que se passa? Você sabe quais são os dilemas e as lutas que essa pessoa enfrenta? As lutas que essa pessoa enfrenta? Não, você não sabe. Então, biblicamente falando, é tipo assim: cala a boca. Fica quietinho. E a única coisa que você pode fazer é orar por essas pessoas. Orar. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Nós precisamos aprender a ser igreja. Nós precisamos aprender a ser irmãos e irmãs. Nós precisamos entender algumas situações. Porque na confissão, quando você confessa alguém que realmente merece a confissão, se você precisa de uma ajuda, etc, 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 não é para falar para qualquer um também, viu, gente? Não é a tua amiga do serviço, uma fofoqueira, um fofoqueiro. Misericórdia, você tem que saber com quem você lidar, com quem você conversa. Você tem que saber lidar com algumas coisas. Você tem orado e não tem vencido em alguma área. Você tem se colocado e não tem vencido em alguma área. E aí, de repente, você não sabe o que fazer. Você precisa das pessoas certas, por causa da palavra certa, porque a confissão certa traz a libertação específica para aquela área. Traz o crescimento específico para aquela área. Glória a Deus. Fica fácil de entender assim? Porque se um irmão fala mal do outro irmão, você não é juiz. Você não sabe o que se passou lá. Inclusive Deus é que vai trabalhar para levantar aquela pessoa, coloca aquela pessoa num alto refúgio, num alto retiro, é o que está escrito. Coloca aquela pessoa para se assentar entre os príncipes, e você murmurando sem saber como aconteceu. Por que aquela pessoa foi exaltada e você está aí, capengando? E você fala assim: não entendo. Mas se você tivesse sido sábio pela palavra de Deus e ajudado no conselho, ajudado na oração, ter calado a boca e ter fortalecido aquela pessoa e ajudado aquela pessoa e tal, quando a pessoa estiver lá em cima, você vai ter glória a Deus, porque Deus é fiel. Realmente, olha só, ele pegou o monturo. Me lembra daquele texto, fazendo um favor, que diz assim: o senhor pega aquele que está no lixo, no monturo, o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Como é que é exatamente esse texto? Alguém lembra? Então perceba que Deus ele é especialista em pegar o lixo, a escória, e aquela pessoa pode se tornar uma pessoa quebrantada, contrita. Aí a Bíblia diz que uma pessoa assim Deus não rejeita. Sim ou não? E aí Deus é que faz aquela obra. Só que Deus ele vai usar as pessoas certas também para fundamentar a fé daquela pessoa lá. Então você, como corpo de Cristo, tem que entender isso. Nós, como corpo de Cristo, temos que entender isso. Houve queda de alguém? Sai falando aí não. Houve probleminha, picuinha com alguém? Não sai não. Vai lá, blinda a situação, proteja aquela situação para que não se espalhe.
E aí você fala assim, não, vem cá que eu tenho como te ajudar. Não, eu não posso te ajudar num todo, mas não conta nada para ninguém, não. Vem cá que o pastor pode te ajudar, a pastora pode te ajudar, os obreiros podem te ajudar, alguém nessa área específica vai te ajudar. Daqui a pouquinho aquela pessoa está assim, voando na graça de Deus, e ela vai ser agradecida dizendo assim, eu tive um irmão que me ajudou, eu tive uma irmã que me ajudou. Amém, queridos? Isso é sabedoria ou não é? Isso é da vontade de Deus ou não é? Meu Deus, olha lá. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Diga glória a Deus. Essa é a vontade de Deus para todos nós, nos levantar do pó. Amém? Nos levantar daquela necessidade que nós temos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? 9h11. Vamos dar uma glória a Deus bem forte? Por causa do que a gente vai dando sequência em algumas coisas que eu creio ser da vontade de Deus, me resta pouco tempo. Então, eu terei 10 minutos apenas de mensagem, mas já tem sido bênção, amém? Eu tenho meu esboço, todo pastor prega com esboço, glória a Deus. De vez em quando não dá tempo de fazer um esboço, mas a gente já tem aquela mensagem aqui. Mas eu tenho o meu esboço hoje. Eu anotei aqui hoje, terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, clamor pelas causas impossíveis. Eu anotei aqui, existe 2 tipos de operação de Deus na vida das pessoas. Quantos tipos? 2 tipos de operação da própria graça de Deus sobre a vida das pessoas. O número 1 que Deus opera é a misericórdia de Deus, e o número 2 é a obediência à palavra. Deus ele pode operar na vida de um incrédulo, Deus pode operar na vida de um ateu, Deus pode operar na vida de quem não crê, exclusivamente por causa das suas misericórdias. E também Deus opera aos seus filhos, aquele que já é salvo, aquele que já conhece a palavra, aquele que alcançou a misericórdia inicial, a graça inicial, a graça salvífica. Deus opera, aqui como número 2, através da obediência dos seus filhos, da obediência à sua palavra. Então eu vejo na Bíblia Sagrada 2 tipos de operações que Deus trabalha. Por isso que muitas das vezes alguns cristãos não entendem algumas coisas. Por exemplo, como que pode, eu estou servindo a Deus, estou num perrengue, eu estou servindo a Deus e essa situação da minha vida ainda não mudou. Eu estou servindo a Deus e parece que eu estou sempre numa luta, sempre numa fase em que eu vou bem, mas ali eu caio exatamente naquele ponto. Por que Deus ainda não me abençoou naquela área? Ou não me libertou naquela área? Ou não me exaltou naquela área? Por que, meu Deus? Por quê? E aí, de repente, vem um incrédulo. Vem alguém que está lá ainda perdido. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, vai lá e faz uma obra. E aí, cumpre, os últimos serão os primeiros. Poxa, eu cheguei primeiro, já estou aqui há tantos anos, e parece que não vai. Agora aquele ali chegou, nem merecia e aconteceu. Aconteceu o milagre, aconteceu a libertação, aconteceu um plano, um propósito de Deus. Eu quero te lembrar, em nome do Senhor Jesus, que Deus é soberano. Só que hoje eu não estou pregando para incrédulo, hoje eu estou pregando para crente. Amém? Estou pregando para a igreja de Cristo Jesus. Não é um culto evangelístico. Um culto chamado clamor pelas causas impossíveis. Então, aqui eu estou lidando com a igreja, e eu quero citar para a igreja, em nome do Senhor Jesus, que os cristãos já receberam a graça da salvação e muitas outras bênçãos. Mas existem bênçãos, milagres, mudanças, libertações, que só podemos alcançar por meio de uma obediência sincera diante de Deus. Amém? Quantos aqui querem destravar a sua vida e fazer a sua vida espiritual prosseguir? Deus está dizendo, ao invés de desanimar, ao invés de parar, Deus está dizendo, é para prosseguir.
Existe uma razão nas coisas que ainda estão paralisadas. Existe uma razão nas coisas que ainda nós não rompemos, vencemos. E Deus está dizendo, não é para parar, é para prosseguir. Você vai notar na Bíblia que o apóstolo Paulo, ele sempre usa o mesmo tema, assim. Ele fala assim, uma coisa eu estou fazendo, eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Quando ele vai finalizando a sua vida ministerial, ele fala assim, olha, eu acabei a carreira, combati o bom combate, eu guardei a fé, e eu agora aguardo do justo juiz a coroa que ele me prometeu, porque ele é fiel para me dar aquilo que ele me prometeu. Paulo, até no final de carreira, já estava de olho em quem ele seria na eternidade, ou seja, mesmo acabando a carreira aqui, eu prossigo lá. Deus está dizendo, não é para parar, é para prosseguir. A sua caminhada de fé, a sua caminhada cristã não é para parar, ela é para prosseguir em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu agora quero falar, não é para você me julgar e me condenar, mas o que eu vou falar, eu quero falar com cuidado, porque fez parte agora dessa semana da minha vida. E eu sou ser humano, igual Abraão, igual qualquer um de vocês. E eu cometi uma falha, eu cometi um erro essa semana. E eu cheguei aqui e confessei para os meus pais os meus erros. Pastor Rafael, qual foi os seus erros? Então eu não quero que você me julgue quando eu contar. Amém? Eu quero que você ore por mim me abençoando. Amém? Eu estava em Rio Preto trabalhando e tal, e eu acabei tomando chuva essas semanas. Eu tomei vários dias de chuva. E tá assim, tá calor, aí de repente esfria lá, de repente tá calor de novo, esfria, chove. Esse dia choveu pedra. Esfriou. Aí chegou sexta-feira, a hora de vir para cá, eu não estava tão bem. Meu corpo estava meio que arrebentado. Hora calor, hora frio. Hora calor, hora eu entrava no ar-condicionado, frio. E eu senti o meu corpo debilitado. Aí, eu lembro que eu estava na casa do Rogério e da Nayara, né, meu irmão mais velho e minha cunhada. Eu já estava com o carro pronto para vir para cá, já tinha carregado algumas coisas. E aí eu falei, nossa, eu até que não estou tão bem, assim, fui falando. O natural, o normal. Rapaz, faz muito tempo que eu não tenho gripe, faz muito tempo que eu não tenho isso, faz muito tempo que eu não tenho aquilo. E eu vou falar um negócio pra você, é bem capaz de nascer até uma íngua debaixo do meu braço. Aí, irmãos, eu não estava com íngua. Eu também não estava tão ruim. Acredita o que aconteceu? Eu cheguei aqui na sexta-feira. Tá cortando o microfone? Tá normal? É que às vezes eu falo pra cá, né? E ele capita bem aqui, né? Presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Sexta-feira eu saí de lá, cheguei aqui na sexta-feira. No sábado de manhã, tinha uma íngua debaixo do meu braço. Pastor Rafael, isso aí é normal. Existe uma diferença entre ser carnal e ser espiritual. A Bíblia fala assim que aqueles que estão na carne não podem agradar, mas aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E nós, na experiência e na maturidade espiritual que já temos, sabemos que Satanás também é legalista. Satanás só pode possuir aquilo que você dá para ele. E mesmo, presta bem atenção, e mesmo que eu não tivesse dado legalidade nenhuma para o diabo em relação à íngua, vocês estão entendendo a minha falha? Estou confessando diante da igreja. Eu já vou ler o porquê disso. Presta atenção nisso aqui. Mesmo que eu tivesse tomado chuva, que eu tivesse passado calor, que eu tivesse passado frio, e o meu corpo sentisse o baque por conta da própria natureza do corpo, e eu permanecesse firme dizendo, Senhor, obrigado, tomei chuva aí trabalhando, tomei calor trabalhando, né? Entrei no ar-condicionado trabalhando, eu sinto que meu corpo está sentindo uma coisa, mas Senhor, em nome de Jesus, restaura-me. Em nome do Senhor Jesus, fortaleça-me. Em nome do Senhor Jesus, haja o que houver, o meu corpo é templo do Teu Espírito Santo. Se eu me firmo na palavra, na espada do Espírito, no escudo da fé, mesmo que acontecesse de eu ficar tão ruim,
Eu não dei legalidade para o diabo. Se eu não dou legalidade para o diabo, fica mais fácil a minha batalha. Quantos estão entendendo isso? Aí eu me posicionei já na sexta-feira, contei para eles, eu falei assim, eu cometi um erro. O quê? Eu falei. E eu lembrei as palavras, porque a gente só fica falando da palavra quando a gente está junto, a gente vai conversando, tendo comunhão, e de repente Bíblia é uma bênção. Irmãos, presta atenção nisso. Eu falei, eu errei, eu falei, dei legalidade. Agora eu fiquei 2 dias me arrependendo, falando para o Senhor, Senhor, me perdoa. Eu aplico o sangue de Jesus na minha falha. Em nome do Senhor Jesus, eu aplico o sangue do Senhor na minha vida, porque eu não aceito essa íngua, eu não aceito a febre, eu não aceito esse problema. Eu comecei a me posicionar assim que eu cheguei aqui, porque eu vi a besteira que eu tinha falado. E eu, conhecendo Bíblia, sei do que está escrito, dizendo que você será julgado, justificado ou condenado por meio das suas palavras. Pelas suas palavras tu serás julgado. E o julgamento está condenado ou não? Está justificado ou não? Isso é bíblico, isso é Bíblia, isso é palavra. Eu quero lembrar a igreja de uma coisa. Jesus Cristo entra num propósito debaixo da direção de Deus, então ele é batizado por João Batista e desce sobre ele o Espírito Santo de Deus, e quando desceu o Espírito Santo de Deus sobre a vida de Jesus Cristo, a Bíblia diz assim que rasgou-se os céus e houve uma voz falada. Que voz era essa? A voz de Deus dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Jesus recebeu uma palavra do próprio Deus dizendo, tu és o meu filho, hoje te gerei. Agora veja, 40 dias depois da tentação no deserto, a Bíblia fala que apareceu Satanás para tentar Jesus, e a primeira palavra que Satanás falou para Jesus foi, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Essa palavra parece legítima, mas ela não é. Ela é torcida, distorcida pelo diabo. Se tu és o Filho de Deus, significa dúvida. Se tu és. Primeira palavra que Jesus recebeu da parte de Deus, tu és o meu filho. Não houve dúvida. Satanás vem, você é mesmo? Então nós vemos em Lucas capítulo 8, naquela parábola da semeadura, que veio os passarinhos e as sementes que caiu à beira do caminho, os passarinhos já veio e comeu. Aí Jesus explica, o Satanás, o diabo, os demônios já vêm e roubam a semente do coração. A semente é a palavra. Satanás quer arrancar a palavra do coração. Então quando eu tenho a palavra, eu tenho que me guardar e proteger a palavra. Se ele falou que habita no meu corpo, e eu dou legalidade falando que vai vir uma hérnia, que vai vir uma íngua, que vai vir uma doença, que eu vou pegar, que eu vou ser, que eu vou sofrer, que eu não vou conseguir, que eu vou fracassar, eu dando a legalidade, eu desonro a Deus, desagrado o Espírito Santo, e quando eu desagrado o Espírito Santo, Satanás toma aquela legalidade e me coloca debaixo daquele jugo. Agora veja, como é que eu vou orar por uma causa impossível se eu mesmo não me corrigir concordando com o que Deus diz? Porque ele pode abençoar o ímpio, o incrédulo, mas ele não vai abençoar a igreja, porque a igreja já está lavada e remida no seu sangue. Mas se a igreja não obedece à palavra, ele fica bloqueado de operar, porque Deus trabalha com legalidade espiritual na nossa vida. Eu ouvi a mensagem do pastor Celínio, daquele projeto que vocês fizeram aqui, uma carta de despejo contra Satanás. Uma carta de despejo contra o diabo. Uma carta de despejo contra a derrota. Uma carta de despejo contra o espírito de enfermidade. Uma carta de despejo contra o espírito de queda, de vacilo, de problema, de picuinha. Uma carta de despejo que eu não vou mais aceitar. E o pastor Celino foi pontuando na mensagem. Quem estava aqui nos cultos? Eu te aconselho, vai na live de novo e assiste a palavra, para você se posicionar. Então veja que eu dou legalidade, aí eu venho pedir oração,
Eu dou legalidade para o problema e venho pedir oração, está errado. O Espírito fica em conflito, porque o Espírito Santo que está na minha vida, o Espírito Santo que está na vida dos ministros, que vem aqui para ministrar e liberar aquela bênção, o Espírito Santo não encontra lugar. Não encontra lugar de bênção, não encontra lugar de operar. O Espírito Santo não encontra espaço para fazer aquela obra. Pelas suas palavras você é julgado, pelas suas palavras você é condenado ou absolvido. Você fala o que do teu marido? As suas palavras determinam o tipo de casamento, o estilo de casamento que você vai ter. O que palavras você fala sobre a sua esposa? Qual é a concordância que vocês ainda têm? Quais são as palavras que você fala sobre os seus filhos? Sobre os seus pais? Porque se você não entra em concordância com a palavra, você jamais será abençoado no nível que a palavra diz que você será abençoado. Porque a legalidade tem que ser arrancada do diabo. Satanás, ele é um espírito legalista e ele também é ladrão. Então ele também já não pede nem licença. Se ele já vê a brecha, ele já sai chegando, ele entra entrando. Aí, mesmo que você der legalidade para Deus operar na tua vida, ainda você tem que ser gentil e convidar. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Vem fazer a obra. Quantos aqui concordam que precisa de correção também? Concorda que você precisa se corrigir em algumas áreas? Então, clamor pelas causas impossíveis, de repente tem causas que você está há anos lutando nessa causa. Diga assim: louvado seja Deus, que Deus está me fazendo amadurecer. Mateus 12:37, por favor. Jesus amado. 9:27. Diga glória a Deus. Não vou tomar muito tempo dos irmãos, mas vocês já entenderam a palavra? Deixa eu ver o 36, vamos ver. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Continua. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Amém. Peraí. Aí mesmo. Dá uma olhada nisso aqui. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Jesus acabou de falar para eles: corrijam suas palavras, corrijam suas atitudes, corrijam suas ações debaixo da minha palavra, debaixo da minha bênção. E para de me pedir sinal. Porque no decorrer do texto está assim: Senhor, queremos um sinal da tua bênção. Queremos um sinal que o Senhor vai nos dar a vitória. Queremos um sinal se o Senhor mesmo é o Filho de Deus. Queremos um sinal se o Senhor está mesmo na minha vida. Você quer sinal? Se não corrigiu as palavras, se não corrigiu o comportamento, você quer sinal? Estou falando para crente, não estou falando para ímpio não. Amém? O ímpio pode chegar aqui paralítico e Deus curar ele. O cristão nem sempre vai ser curado porque ele fica amaldiçoando o próprio corpo. Acabei de confessar um pecado meu. Aí eu mostrei para minha mãe. Eu falei: mãe, já está saindo, ó, graças a Deus. Ó. 2 dias, rapaz, eu estou na luta com a íngua. Vai sair em nome de Jesus. Ela não é minha? Ué. Amém, gente? Então, se eu tenho que ir lá pedir perdão a Deus nas minhas orações, falar: ô Senhor, ô papai, verdade, olha meus erros. Olha o que eu fiz comigo, irmão. Olha o que eu fiz comigo. Eu acho que mesmo se tivesse surgido a íngua, por conta do corpo frágil, porque eu não, tipo assim, se eu não tivesse dado legalidade, é só uma hipótese, se eu não tivesse dado legalidade, e mesmo que se surgisse o problema, eu estaria mais forte para combater aquele mal. Agora eu tenho que fazer 2 etapas ao invés de uma. Ao invés de lutar contra o problema, eu tenho que lutar no meu arrependimento. Eu vou ter que ir lá me arrepender, me consertar, profetizar que eu sou bênção. E se aumentar a íngua, eu tenho que falar: não, Senhor, me perdoa, errei mesmo. Eu tenho que ficar na luta do arrependimento para depois tomar posição de vitória. Arrependimento e conversão vem em primeiro lugar.
Arrependimento e fé são os dois pilares que a igreja nunca pode sair dele. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Então você se arrepende, aí agora você usa a fé. Então eu me arrependi para fazer o quê? Para usar a minha? Eu me arrependi para usar a minha? Tem um texto que diz, não dá mais tempo, 9h30, mas tem um texto que diz assim, ó, a fé e a boa consciência devem andar juntas. Você usa a fé, pá, aleluia, batalha, culto, faz campanha, jejum e ora, você está usando a fé. Só que lá no íntimo você tem alguma coisa que te condena, que no caso foi o meu caso, de sexta-feira para agora, isso me condenou. Naquilo que eu precisava de vitória, eu trouxe condenação. Se tem uma coisa lá na sua consciência que precisa ser corrigida, Deus está falando assim, corrige primeiro. Depois é batalha na tua fé. Quantos estão entendendo isso? 2 Timóteo 1, do 7 ao 9. 2 Timóteo 1, do 7 ao 9, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E Romanos 8, versículo 14 e 15. Romanos 8, versículo 14 e 15. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que isso significa? Por que eu li esses textos? É que nós seremos julgados conforme as nossas palavras. Esses textos nasceram assim. Paulo lembrou Timóteo, desperta o dom de Deus que há em você, que você recebeu pela imposição das mãos do presbitério. Há uma graça de Deus sobre você, há um dom de Deus, e você precisa despertar isso. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos outra vez em temor, em medo, em preocupações. Mas recebemos o Espírito de Deus, Espírito de fortaleza e de graça. O Espírito, aleluia, da própria parte de Deus. Timóteo, lembra que há um dom de Deus dentro de você, igreja. Lembra que há um dom de Deus dentro de você, igreja. Lembra que há um dom de Deus dentro de você. Desperta o dom de Deus que há em você, igreja. Porque o Senhor não te deu o espírito do medo, de temor, de preocupações, mas de força, de fortaleza, de graça, aleluia, de vitória. E não te envergonhe desse evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então o que nós queremos dizer é, clamor pelas causas impossíveis para a igreja que está passando pelos seus processos, significa saia de uma zona de preocupação, de erros e de falhas que não estão assim, aquelas atitudes não estão em conformidade com a fé. Como é que o dom de Deus, o dom da fé dentro de você vai ser despertado para aquela vitória, se você fica concordando com o mundo, concordando com o fracasso, concordando com a labuta, reclamando? Reclamação é oração ao contrário. Se bobear, vai até nascer uma hérnia aqui. Se bobear, vai nascer uma íngua. E se bobear, vai me dar. Vamos pegar um bonde aqui, para a gente entender? Se bobear, agora vai ter uma pandemia. Se bobear, eu já passei pela coisa. Se bobear, vai ser pior. Vai ser pior, porque eu quase não resisti à Covid.
Ah, se bobear vai ser pior, porque o meu pai teve isso, minha mãe, ixi, quando isso aí aparecer em mim vai ser pior. Continua falando, nem a oração vai resolver, tu vai morrer. Ou não? Está escrito? Pastor Cirino citou uma coisa importante, o carnaval está aí. Já tem vídeos, hoje ninguém esconde mais nada. Você só não vai ver essas coisas na televisão, mas tem uns vídeos aí do pessoal lá. É para liberar a prostituição sim, é para liberar a pedofilia sim, é para liberar as drogas sim. A gente vai liberar demônios para ir pegando mesmo, para destruir mesmo. Tá uns vídeos aí. Hoje ninguém esconde mais nada. Até a maçonaria, até os Illuminati, até na década de 90 eles eram tidos como sociedade secreta. Década de 90 se tornaram uma sociedade discreta. Depois dos anos 2000 se tornaram uma sociedade aberta. Tem gente que faz convites para empresário, vem ser maçom, vem fazer parte da nossa irmandade. Tem ou não tem? E antigamente não tinha essa sociedade aberta. Hoje tem. Está aí escancarado para vocês verem como que você precisa se cobrir debaixo do sangue de Jesus. Desperta o dom de Deus que há em você, se apega à palavra e diz, eu quero compromisso com Deus. Eu quero compromisso com a palavra. Peraí, qual que é a minha situação? Então, peraí, a mudança tem que estar em mim. Para eu desfrutar das promessas, a graça de Deus já está em mim. Mas eu preciso me posicionar para começar a também receber. Então, peraí, haja o que houver, dificuldade que houver, eu vou me posicionar para ficar firme em Deus. Vou profetizar a palavra na minha casa, vou profetizar a palavra na minha família, vou profetizar a palavra nos meus negócios, vou profetizar a palavra, vou cobrir tudo com o sangue de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vira para alguém que está perto de você e fala, entendeu? Diga assim, Deus é maior que os seus problemas. Agora diga para essa pessoa com coragem, fala assim, vamos nos posicionar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu não sei para vocês, mas para mim está tão gostoso esse ambiente da igreja. Existe uma graça de Deus sobre vocês, existe uma graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estenda suas mãos, comece a orar, dizendo para Deus que você ouviu a palavra e você recebeu a palavra. Pai, nós lançamos a sua semente e nós oramos agora em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos o teu povo, a tua igreja. Nós abençoamos os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, as famílias. Nós abençoamos, Pai, cada casa dos teus filhos, cada bem dos teus filhos, carros, motos, negócios, trabalhos, finanças. Nós cobrimos com o sangue de Jesus Cristo agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, também nós te apresentamos esta mesa. Ali existe, meu Deus, fotografias, pedidos de oração, águas, objetos, chaves de veículos, documentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos agora em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada situação que a igreja tem colocado nas suas mãos, eu quero pedir tua graça, pedir tua misericórdia, e que haja agora a liberação da tua bênção, a liberação da libertação, a liberação, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em toda esta área de fraqueza, em toda esta área, meu Deus, de descuido, como também aconteceu comigo nessa sexta-feira, eu quero pedir graça, perdão e misericórdia sobre a igreja e também sobre a minha vida. Eu aplico o seu sangue sobre esta igreja, eu aplico o seu sangue sobre a minha casa, eu aplico o seu sangue sobre a minha família, eu aplico o seu sangue sobre a Thaísa, a Thaizinha, a tia, eu aplico o seu sangue sobre os meus animais, os meus bens, eu aplico o seu sangue, sangue que libera a tua proteção, tua graça, teu favor sobre a minha casa e sobre esta igreja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levante a mão direita lá em cima. Diga obrigado, Jesus, porque eu sou quem o Senhor disse que eu sou. Diga, eu tenho o que o Senhor disse que eu tenho. Em nome de Jesus. Dá um sorriso para alguém, dá um sorriso. Pode aplaudir, pode aplaudir. Aleluia. Aleluia.
Quantos concordam comigo que o Senhor usou algumas coisas para me mudar? Usou algumas coisas para me moldar? Então concorde isso para você também. Você concorda que Deus tem usado muitas coisas na tua vida para te moldar, para te aperfeiçoar? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Celino, o senhor vai encerrar aqui? Quer que eu encerre daqui? Cacilândia do Senhor Jesus 3 vezes? Amém? 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus! Cacilândia é do Senhor Jesus! Cacilândia é do Senhor Jesus! Yes! Vamos em paz, que o Senhor nos